Convido os irmãos a que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. O profeta Ezequiel está aí antes do livro do profeta Daniel, e depois do livro de Lamentações de Jeremias e o livro de Jeremias. Profeta Ezequiel, capítulo 33. Se a sua Bíblia tiver a mesma numeração de páginas que a minha, está na página 744. Ezequiel, capítulo 33. Nós leremos o último parágrafo, que está do verso 30 ao verso 33. Convido você que acompanhe a leitura que será feita. Isaías 33, 30. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor ilumine mente e coração, porque ainda que a tua palavra seja clara e nós necessitemos urgentemente de recebê-la e sermos instruídos e nos sermos transformados, ó Pai, pela ministração dessa palavra. Mesmo assim, precisamos da orientação, da iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. Porque nós estamos com nossas mentes e corações poluídos pelos nossos interesses pessoais, pelo desejo de sucesso pessoal. E que o Senhor, então, perdoe e edifique o Teu povo, a todos os que estão ouvindo em casa e aqueles que estão aqui presentes. Pedimos isso confiados somente no nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, eu gostaria que você me ajudasse imaginando uma peça de teatro prestes a começar. Só que há um problema com ela. Que as pessoas não... os atores, o público está lá, está tudo no lugar, porém os atores não leram e não procuraram se inteirar do que a peça trata, eles não sabem nem o assunto. Então, quando as cortinas se abrirem, vai ser um grande fracasso, porque eles receberam o script e não leram. E não tendo lido, vai ser um grande fiasco. O público está esperando, só que eles não se prepararam o suficiente. Quando eu falo assim, pode ser que muitos de nós pensem e isso é uma mera obra de ficção, e eu vou dizer a você que não é. Que na realidade todos fomos chamados por Deus para exercer um papel aqui. Mas poucos se interessaram de ler para saber qual é o seu papel, o que Deus requer dele. E daí estamos, olha só, se julgamos que é importante que numa peça os atores saibam de todo o assunto, do enredo, e conheçam suas falas de cor. Quando se trata da nossa vida, está a maior parte vivendo sem saber porquê, indo numa direção que eles não sabem qual é e simplesmente não ligam para nada disso. Então seria uma grande crueldade se em algum momento nós imaginássemos que fomos colocados na superfície da terra simplesmente para viver e fazer as coisas de acordo com o que Deus disse e ninguém foi informado disso. Então que no dia do juízo final,
seríamos castigados por coisas que nós nem sabíamos que estavam erradas. É o que muita gente quer que você pense. Porém, as Escrituras nos dizem exatamente o contrário, e é disso que o profeta está falando aqui. Na verdade, Deus está falando com o profeta Ezequiel. Nós temos um profeta que pregou para o povo ao custo da sua felicidade pessoal. O profeta Ezequiel era um homem amado por Deus e que ele, com certeza, tinha várias regalias e privilégios. Acredita-se até que ele pertencesse à nobreza de Israel. Porém, quando Israel desobedece o Senhor, recebe a mensagem dos profetas que Deus daria vitória à Babilônia, o povo de Israel, o rei de Israel, e juntamente com o povo, preferem favorecer o Egito, que era inimigo da Babilônia. E Israel fica bem no meio do caminho. Então, quando foi traído o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Israel e torna cativo o povo. Ali no final dos anos 600 a.C. Então o povo é tomado cativo e muitos jovens e gente de potencial foi levado para a Babilônia. Então eu costumo sempre apresentar assim que fica mais fácil da gente memorizar. Pense no velho, no viúvo e no menino. O menino foi Daniel, que foi levado para a corte de Nabucodonosor. E aí a história no livro de Daniel você vê é extraordinária. Um contemporâneo desse menino foi o viúvo, que era Ezequiel, e o velho. O velho era o profeta Jeremias, que passou a vida inteira avisando que a Babilônia ia vencer o Egito. E o povo fez questão de não dar ouvido e aliaram-se com o Egito contra a Babilônia, e a Babilônia então toma o reino de Judá e Judá cai. Alguns anos antes, perto de 100 anos antes, havia caído o reino do norte, que é alvo da profecia também de Ezequiel, e foram tomados cativos pelos assírios. Os assírios então dominaram tanto Babilônia quanto o Nabucodonosor, quanto o Império Assírio, corresponde hoje ao nosso país do Iraque. Então, o Iraque, que fica ali às margens do rio Tigre e Eufrates, numa terra que nós chamamos de Mesopotâmia, que são palavras gregas para dizer que ela é uma terra que fica entre rios. Então, o rio Eufrates passa em Babel, ou Babilônia, e o rio Eufrates, lá no alto, bem no norte, banha a capital da Síria, que era chamada de Nínive, onde o profeta Jonas também foi profetizar contra. Bom, essas coisas eu estou dizendo para que você sinta um pouco o ambiente, porque aí você vai entender o que se fala aqui. O profeta foi levantado para falar de atalaias. Você vai ver que esse é o tema do capítulo 33. Que o atalaia tem a obrigação de avisar ao povo se houver algum tipo de ameaça se aproximando. Então o atalaia devia tocar a trombeta para que todo mundo se alarmasse e se preparasse para a batalha ou então para a catástrofe que estivesse vindo. Então era preciso que o atalaia estivesse atento. Se o atalaia não desse o aviso, Deus castigaria o atalaia por não ter avisado o povo. Mas se por outro lado o atalaia avisar e o povo não ligasse para aquilo que o toque dissesse não é nada demais, o povo seria tomado. É disso que está sendo dito. Porque Israel seria castigado porque Deus contou o tempo todo qual era o enredo. E o que eles vieram fazer aqui? Eles não estavam de inocentes. Não ensinaram seus filhos. Não ensinaram o temor do Senhor para os seus próprios filhos. Então os filhos também não ouviam os profetas de Deus. Aí o que acontece? O povo foi tomado. Israel foi tomada. E também o reino do sul, Judá, foi tomado. E esses dois reinos são então cativos. Como a Síria foi derrotada por Nabucodonosor, também Israel era propriedade agora do imperador Nabucodonosor, um homem que saiu das classes baixas e se tornou imperador, o homem mais poderoso da sua época. Foi esse Nabucodonosor que acabou fazendo amizade com Daniel e recebeu profecias da parte de Daniel. Mas o que é interessante é a postura com que as pessoas têm diante da palavra de Deus.
porque Ezequiel possivelmente estava triste. Ezequiel foi um homem que dedicou sua vida a proclamar a palavra de Deus. Então, na capital, Babel ou Babilônia, como nós conhecemos aqui no Ocidente, nesse lugar, aquele mesmo lugar onde foi feita a torre, Daniel estava lá cativo. Ezequiel estava cativo no interior da Caldeia, que o país se chama Caldeia e a capital é a Babilônia. Então, Ezequiel estava no interior, para ser o pastor e o profeta do povo. E Jeremias, o velho, ficou em Judá. Mesmo Judá e o templo e a cidade destruída, ele fica por lá. E acredita-se que em umas cavernas foi onde Jeremias escreveu o livro de Lamentações, que foi escrito após a queda de Jerusalém. E o que é interessante é que as tradições judaicas apontam que Jeremias teria escrito em cavernas que estariam no monte que nós depois conhecemos com o nome de Gólgota, no mesmo monte em que Cristo foi crucificado. Então, que seria nessa região que foi escrito o livro de Lamentações, porque o profeta Jeremias se abrigou nas cavernas da Judéia, nas imediações de Jerusalém, na circunvizinhança de Jerusalém. É o que muita gente acredita. Mas o que é importante para nós, o que está colocado aqui do verso 30 ao 33, é como o povo estava lidando com a profecia. E Ezequiel podia estar incomodado, porque sua palavra não estava provocando mudanças profundas no povo. E Deus se queixa disso para Ezequiel, mas diz: fique tranquilo. As pessoas não se dão conta de quem é você no meio do povo. O que eles falam um para o outro é que da boca de Ezequiel se ouvia a palavra de Deus. O problema é que esse povo desprezava Deus. Ele diz: eles se aproximam como se fosse o meu povo. Do mesmo jeito que o meu povo se aproxima. Ouvem as tuas palavras como o meu povo ouve. Mas a diferença entre estes e o meu povo, é que eles não põem por obra aquilo que eles escutam. Você é para eles somente alguém que canta canções de amor, que fala coisas bonitas. É como alguém que tange bem. Tanger é tocar, né? Quando a gente usa uma expressão no Brasil, no que tange, é a mesma coisa dizer no que toca, no que se refere. Então, tanger aqui é um homem que dedilha bem a harpa. Então, as suas palavras são para eles como uma melodia que é tocada na harpa ou que alguém que canta bem. Essas pessoas não estão preocupadas comigo. Elas acham bonito você falar. Então, aqui é interessante aqui que eram bons apreciadores de sermões, mas não punham por obra. Essa atitude com a palavra de Deus está sendo recriminada por Deus. E Deus está avisando que está vindo males terríveis sobre o povo. E que a terra de Israel ficaria devastada. E que seria desolada. E quando Deus está dizendo isso para o profeta Ezequiel, ele diz: mas você para eles, você tem um bom lugar para eles. Porém não é o lugar que eu te dei. Quando acontecer essas coisas que você prediz, aí saberão que houve um profeta no meio deles. Então nós podemos pensar que esse texto está falando no pós-evento, na pós-profecia. Quando as pessoas diriam, Ezequiel, Jeremias estavam certos e nós estávamos errados. Só que há um certo tempo em que não vale a pena mais dizer isso. O que é importante era as pessoas converterem-se. Se você olhar aqui um pouco antes, no início, no capítulo 33, olhar especialmente do verso 17 ao 20, eu não vou ler agora, mas depois dá uma lida, você vai ver o que Deus estava esperando do povo, que eles fizessem as mudanças que eles sabiam que deviam fazer. Então há muita gente misturada com o povo de Deus, que sabe que precisa deixar de falar certas coisas, só que não para. Isso sempre fica para o ano seguinte, fica para a semana seguinte, para o mês seguinte. Há pessoas que nós sabemos, Deus pôs no nosso coração para que nós evangelizássemos. Nós não fazemos isso. Estamos ocupados demais, que é o problema, que eles não fazem o que eu mando, porque o coração deles só ambiciona lucros.
Então, o que que acontece? A pessoa, tendo em vista algum ganho pessoal, acaba deixando as coisas de Deus de lado. E grandes mudanças que pretende fazer para agradar a Deus ficam sempre para depois. Depois quando? E eu fico imaginando o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar e pessoas correrem com extrato bancário, dizer, o senhor tem 2 milhões lá no banco que nós estávamos guardando para te entregar. Imagine chegar diante de Jesus e apresentar para ele escritura de lote e dizer, guardamos para o senhor. Sabe o que Jesus vai dizer? Isso era para ter se revertido em alimento para quem tem fome. Porque o que é dado a mim é tudo que você faz pelos meus pequeninos. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Então nós ficamos guardando propriedades e protegendo coisas por nosso próprio interesse. E depois vamos dizer para Jesus que foi por causa dele. E achamos que vamos enganá-lo. Um pastor argentino, que na minha fase de estudos do seminário eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, o pastor Juan Carlos Ortiz, ele dizia isso, fala assim, quando alguém diz para a igreja, meus irmãos, vamos levantar uma oferta ao Senhor para comprarmos um ar-condicionado. O pastor Ortiz dizia assim, e quem foi que disse que Jesus sente calor? Hoje. Nós vamos comprar o ar-condicionado para nós, não é para ele. Então, havia muita coisa que nós fazemos e usamos Jesus como desculpa, mas realmente não fazemos nenhuma mudança, não somos relevantes para a nossa época, exatamente porque somos como todas as pessoas que ambicionam lucros, e a vontade de Deus é colocada em segundo plano. Porém, aqui está dizendo, quando vier a catástrofe, e um dos exemplos que podem acontecer, que você pode trazer na sua vida, que nenhum de nós pensava que o ano 2020 fosse isso. Muitos de nós planejamos coisas. Eu soube de pessoas que montaram escolas e hoje elas estão vazias. Eles pretendiam lucrar. Nós aqui conhecemos uma loja que inaugurou e na semana seguinte já houve a quarentena. Então, nós estamos vivendo, nós não temos como planejar o nosso futuro quando o nosso futuro não está na nossa mão. Não tome a sua vida nas suas próprias mãos e despreze o Senhor, porque a sua vida pertence a Ele. Então, essa história de que Deus nunca nos contou o enredo, Ele sempre nos contou a vida inteira, e pela palavra da igreja, por profecias, por folhetos, por programas de rádio, Deus tem alertado as pessoas para onde estamos caminhando. Até mesmo programas de televisão, nós somos alertados que precisamos fazer mudança enquanto ainda isso é possível. Porque mudar, se arrepender, depois que não tivermos mais nada, não existir mais chance de salvação, tivesse fechado a porta da graça, a minha pergunta é, arrepender para quê? Agora não vale nada. Como aquela pessoa que diz, se eu tivesse vivido mais, eu tinha feito muito mais. Não adianta, depois que tudo passou. É exatamente essa ideia que nos é trazido pelo profeta Ezequiel, que ele está preocupado com isso. Mas Deus dá uma profecia para eles. O seu lugar é lugar de destaque, não é o lugar que eu queria para você. Mas no dia que acontecer, eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Que Deus instruiu pela boca de Ezequiel o povo, com sabedoria, com arte, porém com verdade. E nós tratamos como se fosse meramente alguma coisa supérflua cada pregação que a gente ouve. Não pense isso, queridos. Foi perguntado por um pregador certa vez como ele definia a pregação. Ele pensou um pouco e depois respondeu: é você ter que salvar o mundo inteiro em meia hora. Isso é uma pregação. Então você imagina o grau de comprometimento, de intensidade que é trazido numa pregação. Porque nós sabemos, para uma pessoa que ouve, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se a pessoa prestar atenção no que o atalaia está tocando, no aviso que está sendo dado.
muito em breve as coisas vão mudar, elas não permanecerão como estão. Então, não deixe para depois, simplesmente as mudanças que você precisa fazer hoje, porque você não sabe se o amanhã seu vem. Eu gostaria de encerrar com as palavras do profeta Isaías, que antecedeu o profeta Ezequiel. O profeta Isaías diz no capítulo 55, verso 6 do seu livro, ele diz a seguinte frase: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Chamem por ele enquanto ele está perto, porque depois que ele estiver longe, o seu grito não chega a ele. E a outra coisa que ele disse: busque enquanto ele pode ser achado, enquanto ele está por aqui. Porque é um dia que ele vai tirar a sua igreja, ele vai tirar os seus profetas, e aí é um tempo que não adianta mais você tentar ouvi-lo, buscá-lo ou chamá-lo. Esse é um tempo. Nos tempos de hoje, qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja o pior cidadão dessa terra, o mais criminoso de todos, seja o homem mais manso da terra, não importa. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Se não invocar, não será salvo. É preciso você saber que o seu tempo está contado. Eu não sei quando termina. O próprio Jesus disse que nem ele sabia, mas o Pai sabia e reservou para sua exclusiva autoridade. Sabe como é que o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, descreve como vai acontecer a vinda? Ele diz que o próprio Deus, Pai, vai tocar a trombeta. E quando ele tocar a trombeta, Jesus vai receber esse sinal, ele vai ouvir a trombeta, está lá no livro, na primeira carta aos Tessalonicenses. E aí ele avisa o arcanjo, ele dá uma palavra de ordem ao arcanjo, dizendo o seguinte: reúna os anjos, porque agora chegou o momento de eu voltar. Jesus volta, busca os seus, ressuscita os que morreram crendo nele, depois transforma aqueles que estiverem vivos e creem nele, e todos vão encontrar com Cristo nos ares. Depois ele vai ressuscitar todos os restantes que morreram sem crer. Eles terão um corpo semelhante aos que forem salvos, porque são corpos indestrutíveis. Mas a Bíblia diz que esses ressuscitarão para ser lançado no lago de fogo. Imaginem cair num lago de fogo com um corpo que nunca pode ser destruído. Então, é por isso que Jesus exorta os discípulos dizendo: o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. É um tormento que sobe pelos séculos dos séculos, que vai durar a eternidade. Porém, o Senhor Jesus está avisando hoje. Não diga que você não foi avisado. Tá? E depois leia o capítulo 33 de Ezequiel todo, para conferir como os bereanos, se o que eu estou dizendo está realmente em conformidade com os fatos. Mas a grande verdade é essa: vai haver um tempo em que Deus não vai poder ser achado mais. E você vai chamar por Deus e Deus não ouvirá. Então converta-se hoje. Entregue-se a Jesus, faça uma aliança, diga a Ele que você está arrependido dos pecados e comece a viver uma nova vida. Comece a pôr por obra aquilo que Ele ensina na sua palavra. Porque senão não tem chance nenhuma para aqueles que não ouvirem agora. Esse é o tempo da salvação. Esse é o ano aceitável do Senhor, que termina com o dia da vingança. Isaías 61, para quem quiser ler essa passagem. Então, que Deus te abençoe e que te dê uma semana abençoada. E mais do que isso, para aqueles que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus, ore agora entregando sua vida ao Senhor. Vamos orar?